Olá, amigos do programa Encontro Fraterno. Estamos aqui mais uma vez na Federação Espírita de Goiás e temos a grata satisfação de receber aqui conosco hoje o médico oftalmologista de Recife, em Pernambuco, Lúcio Maranhão. E ele veio a Goiás fazer um ciclo de palestras e também para o lançamento da sua obra, O Evangelho de um Médico, Lucas. E é com ele que nós conversaremos a partir de agora. Lúcio, seja bem-vindo a Goiânia. Espero que você tenha uma boa estadia aqui conosco. Muito obrigado, Vicente. Para mim é um enorme prazer estar aqui nesse estado aqui com o lançamento do livro. E por falar no livro, que é editado pela FEEGO, eu já gostaria de te começar perguntando como que surgiu a ideia de escrever um livro sobre o Evangelho de Lucas? Então, desde pequeno eu sou, como digo, eu sou um apaixonado pelo Evangelho. Eu acho que o Evangelho não só se cabe aos 2000 anos atrás, mas é extremamente atual, moderno e serve para muitas situações no dia de hoje. E no primeiro livro que eu escrevi, Os Olhos de Ver, em 2014, já traz o link com o Evangelho também. Logo depois desse primeiro livro veio a ideia de escrever sobre esse médico, que foi em busca desse grande médico maior, Jesus. Tinha todo o seu conhecimento, o médico Lucas, na época de tratamento, mas mesmo assim foi buscar junto aos humildes, aos que foram curados por ele, aos que tiveram contato com Jesus, o saber um pouco da vida dele, com certeza. Então isso me chamou muita atenção. Você pode reparar, dentro dos 4 evangelistas que escrevem, Lucas tem uma escrita muito detalhada, realmente, entendeu? Não conheceu Jesus pessoalmente, mas conheceu com a coisa mais importante, que é com o coração. E sem dúvida essa busca de Jesus foi preenchendo ele durante a sua vida. Eu gosto sempre de dizer que ele transformou-se não num apóstolo apenas porque escreveu sobre o Evangelho, mas principalmente porque exemplificou na sua rotina diária e nessa busca que cabe a todos nós buscar também. E aí veio a ideia, de princípio escrever só pelas curas, e depois foi aumentando. Vou passar por algumas parábolas, depois alguns episódios com os discípulos, e assim surgiu a ideia do livro. E um aspecto interessante que você comentou foi que Lucas, ele foi um dos evangelistas que não teve contato pessoal com Jesus, mas ele teve contato com uma pessoa muito especial, que foi a mãe de Jesus. E você acredita que isso, de alguma maneira, contribuiu para que as passagens do Evangelho que ele narra sejam mais ricas, principalmente da parte do nascimento de Jesus, da sua formação como jovem? Você acredita que isso tem uma influência no texto dele? Sem dúvida nenhuma. Com relação ao ponto nascimento de Jesus, acredito que ninguém melhor do que a mãe para contar como nasceu o seu filho, E Lucas foi a Éfeso, diretamente com Maria, buscar esse testemunho. Começa não só no nascimento, mas desde a aparição, entendeu? Do anjo Gabriel, aquele quando ela ficou impactada. Conta tudo detalhado. Mas a parte fidedigna não é apenas o contato com Maria, mas ele também teve contato com os que tiveram cura com Jesus. Os doentes, leprosos, com os discípulos que teve contato também. Então, aqueles foram tocados muito fortemente pelo Cristo e passaram, sem dúvida nenhuma, a sua experiência, a sua história de vida, o seu aprendizado de vida com Jesus, passaram para Lucas também. Agora, Lucas era um médico, na época, E eu queria que você comentasse conosco como que você vê a pessoa Lucas, a sua infância, a sua juventude, a sua formação moral. O que você vê em Lucas que o torna um apóstolo tão especial e um médico tão especial? Sem dúvida, no meu entendimento, já era um homem diferenciado desde criança, A gente vê pelas histórias de pesquisa mesmo, que era pelo menos uma criança ligada a Deus. E já nos traz aí um ensinamento importante, A importância de nós nos conectarmos com o Pai. Nós não estamos aqui à toa, ao acaso, estamos sob a supervisão da inteligência suprema, que sabe não só as dificuldades que trazemos, que acolhe, mas sabe os talentos que cada um tem que desenvolver. Com relação ao médico Lucas, me chama muita atenção que ele foi treinado na faculdade de Alexandria, uma faculdade famosa da época de 2000 anos de medicina, certo? Treinado por médicos gregos que já ensinavam não apenas tratar o corpo. Nós, colegas, fomos tratar na nossa faculdade a ver o corpo, mas lá eles aprendiam também a tratar a alma, que Emmanuel já traz a importância disso. O que é a verdadeira saúde segundo Emmanuel? É a harmonia do espírito. É simples a frase, diz, mas é preciso a gente entender. Lucas, como médico, já foi treinado a ver também o sentimento do paciente, a situação que ele passava.
Curava as enfermidades físicas também, mas curava, acima de tudo, a alma. Às vezes não falar, às vezes não ouvir, utilizando-se bem, às vezes no acolhimento de um abraço, tem uma sensibilidade, né, sem dúvida. E nesse princípio já me chamou muita atenção, né, de como é importante nós nos cuidarmos da alma, porque influencia no nosso corpo, né, a medicina já vem nos mostrar isso. Pensamento, as doenças psicossomáticas, o que eu penso, o que eu determino para a minha vida, eu estou mandando uma ordem para os meus 10 trilhões de células aqui, né? Então junta a doutrina, junta o Evangelho de Jesus, quando Jesus disse, se os teus olhos forem bons, teu corpo resplandecerá a luz. Se os teus olhos forem trevas, teu corpo resplandecerá trevas. E traz junto a ciência médica de hoje essa importância. É muito bonita essa passagem dos olhos, né? Nós estamos aqui conversando com o médico oftalmologista Lúcio Maranhão e faremos um intervalo breve agora, mas voltaremos a seguir com mais perguntas e continuando esse papo muito interessante sobre a vida de Lucas e sobre o seu livro, O Evangelho de um Médico, Lucas, que foi lançado aqui pela FEEGO. Já já voltamos. Gente, eu tenho uma dica de leitura para vocês. Há 3 anos, o Congresso Espírita de Goiás faz um livro com o tema do Congresso. Esse ano é Desafios de Viver, com todos os palestrantes que estiveram aqui, o André Moreira, a Cinta Vieira, a Eulália Bueno, o Gabriel Salum, o Haroldo Dutra, o Gé Andrade, o Marcos de Mário, o Marlon Riquidal, o Ricardo de Bernardi, o Russo Tiago e eu. É um livro muito interessante porque você vai ver um resumo do pensamento de cada uma dessas pessoas sobre esses desafios. Porque é claro que cada um de nós vê com algum limite certos aspectos, mas quando nós juntamos tudo isso, nós temos de fato um verdadeiro calendário de possibilidades de perceber esses desafios da vida. Eu acho que seria interessante você pegar esse livro, ler o pensamento de cada um. Pode ser que em algum momento você ache que a gente está discordando. Seja bem-vindo. Isso é doutrina espírita, liberdade de pensar, tendo o Evangelho como a pauta que nos coloca numa coluna vertebral de bom senso. É cada um aqui, Haroldo é um juiz, eu sou um psicólogo, existem professores, então cada um vai, a partir de suas perspectivas, do seu universo, dos seus referenciais, refletir também pensando sobre a sua própria vida, seus próprios desafios e seu próprio contexto. Lembrando sempre, isso não é uma receita de bolo. Cada um de nós constrói a nossa vida e cada um de nós supera os nossos desafios. Mas não há como negar que quando eu vejo a forma como as outras pessoas lidaram com isso, tiveram oportunidade de viver essa experiência, mesmo que não sirva como uma receita a ser seguida, no mínimo, sem dúvida, vai me inspirar a vencer os meus desafios. Olá, amigos. A ONG Fraternidade Sem Fronteiras faz um trabalho de acolhimento a crianças órfãs e idosos vulneráveis nas aldeias de Moçambique e também em Madagascar. Um trabalho que já dura 6 anos e acolhe hoje 9.000 crianças e pessoas necessitadas em estados de extrema miséria, dando a oportunidade de ter um futuro. Através dos seus centros de acolhimento, a ONG oferece higiene, reforço educacional, projeto cultural e alimentação para aqueles que necessitam. Todo este trabalho é feito no sistema de apadrinhamento. Com apenas R$50 mensais, você pode mudar a vida de uma criança necessitada em Moçambique. Através do site Fraternidade Sem Fronteiras, você pode se cadastrar e fazer parte desta família do amor sem fronteiras, deste coração que acolhe e vive a fraternidade. Venha conhecer este trabalho e seja também você aquele que vive a mudança que quer ver no mundo. Olá, amigos, estamos de volta nesse segundo bloco dessa conversa com o médico oftalmologista de Recife, Lúcio Maranhão, autor desse livro maravilhoso, O Evangelho de um Médico, Lucas. E vamos continuar as perguntas aqui com ele, nesse papo muito agradável. Lúcio, você citou que atualmente na Faculdade de Medicina nós somos muito treinados a tratar o corpo físico, né? E que desde aquela época Lucas já tinha essa preocupação de cuidar da pessoa, da essência. E ele aprendeu isso com o maior de todos os médicos, né? Não com contato pessoal, mas através de relatos de pacientes, da sua mãe, que foi Jesus. Qual a importância de Jesus para a medicina? Nossa... Jesus, esse médico maior, poxa,
Primeiro, que ele nos traz realmente o direcionamento certo. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o modelo ofertado por Deus para servir como guia da humanidade? Jesus. Tá certo? Então ele já nos mostra, além das curas que ele fez na sua caminhada, mas a diretriz, o caminho reto de uma moral e, sem dúvida, de podermos ser o mais felizes possível, diminuindo nossos males, seguindo sempre na nossa fé. Ele sempre colocava a palavra, né? Tua fé te curou. Né? Então ele nunca colocava só para si. Estava ele como o mapa, mas colocava-se também a pessoa na sua construção da sua cura. Então, qual a importância de Jesus? Eu gosto sempre de dizer, uma pessoa com Jesus, seja o profissional que for, vamos dizer um médico com Jesus é um médico diferenciado. Um professor com Jesus é um professor diferenciado. Um engenheiro, entendeu? Um advogado com Jesus, com a moral, sabendo de todo o Evangelho, praticando, é um profissional diferenciado. Não adianta apenas a teoria, mas se nós levarmos para a prática hoje, que o mundo de hoje precisa muito de Evangelho na prática, a gente consegue ter uma diretriz, tá certo? E aprendendo sobre isso, além da matéria, como você falou, né? A gente foi treinar na Faculdade de Medicina para cuidar do corpo. Mas eu gosto sempre de falar que nós temos nossos órgãos com outras funções extras. Por exemplo, o nosso ouvido não tem apenas a membrana do tímpano que vibra no som que leva para o cérebro. Ele tem a função também de ouvir. Será que nós estamos executando isso no nosso dia a dia? Os nossos olhos, que é a janela da alma, não tem sua luz que entra no cristalino e bate na mácula. Ele tem a função de lançar um olhar apaziguador também, muitas vezes. A boca não se fala, não é o primeiro trato da digestão, mas a boca é onde se inicia, às vezes, uma palavra de amor, às vezes uma palavra ofensiva, mas é o início que a gente pode. E o coração não é apenas sístole nem diástole, mas tem a função de amar também. A gente, às vezes, se lembra só da parte material do órgão, mas esquece das outras funções que eles têm. Eu acho que a gente pode trazer isso dia a dia. E o médico Jesus, com o médico Lucas, nos ensina a cada dia fazer essas funções extras dos nossos órgãos. E você percebe alguma resistência assim, nos seus colegas médicos, no meio acadêmico, de permitir que o Evangelho penetre nas academias e contagie os médicos, os profissionais, de modo que eles possam atender vivenciando o Evangelho e beneficiando os pacientes? Ou você acha que isso tem mudado, que tem tido mais portas abertas, maior penetração para o Evangelho nas academias? Claro, ainda existe alguns profissionais resistentes, né, a essas mudanças que tem. A gente sendo falso se dissesse que não existisse. Mas também existe o outro lado da moeda. Existem já hoje a medicina ímpar, que já tem mostrando trabalhos seríssimos. Temos aqui no Brasil mesmo a AME, a Associação Médico Espírita, que são profissionais sérios, com estudos sérios, mostrando já, por exemplo, efeitos da prece. Que a gente encontra lá em André Luiz, que o efeito da prece 100% é atendido, né? Nunca é desamparado e vem realmente. Nos fortalece para o nosso dia a dia. Não é a prece mudar a dificuldade, mas fortalecer o ser diante da dificuldade, né? Então, acredito sim, hoje a medicina já começa a mostrar. Olha, o pensamento não é abstrato, é concreto. Olha, a prece tem efeito. E algum médico, às vezes, na nossa área que estamos falando, que vem, pode até ter a opção de dizer não quero ver. Mas eu gosto sempre, já disse para colegas, olha, está ficando para trás nos congressos, porque as coisas novas estão vindo e mostrando esse outro efeito, né? E é muito importante deixar claro, de continuar o tratamento médico, né? Mas o tratamento religioso de qualquer religião ser paralelo, nunca abandonar a parte médica em si, mas sabendo que o efeito da prece, de um passe, do estudo do Evangelho, você apaziguando a sua mente, apaziguando a alma, como Emmanuel fala, você vai ter repercussão na sua saúde do corpo físico também, sem dúvida nenhuma. E você citou a prece, né? Que é uma coisa que nós espíritas, nós valorizamos muito, nós sabemos do poder que a prece tem. Né? Na sua prática médica, no seu consultório pessoal, você exerce assim, você faz o culto do consultório no lar, o curso do Evangelho no consultório? Você faz isso antes de atender os pacientes? Então, estou sendo bem sincero com você. Todo dia antes de partir faço a minha prece e nas cirurgias eu faço as minhas também. E vou além um pouco mais. Eu não preciso estar de mão unida, não preciso estar pedindo
para o pessoal estar em vibração, respeito à religião de cada um, mas aquela hora que eu estou no microscópio ajeitando, eu estou fingindo que eu estou ajeitando, eu já estou em conexão com o Pai. Ali, na minha conexão, pedindo ajuda para esse médico aqui. E já vi situações realmente interessantíssimas de ajuda que tem. E vou um pouco mais além. Como eu coordeno a parte de residência e especialização médica, a primeira lição que eu não tenho medo de falar, e acho que cada um deve trazer isso, quando lembra de Jesus, que quando me anunciares o Pai, eu também te revelarei diante dele. Mas a primeira lição da cirurgia dos meninos que vêm, eles pensam, é uma incisão? É a técnica de uma sutura? Eles digam, olha, a primeira coisa, a dica que eu lhe dou, faça uma prece. Não importa a sua religião. Agora a gente vai depois começar a falar de medicina. Mas sentou comigo a primeira vez, é uma prece. Não sei se eles seguem, né? Mas eu acho importante a gente revelar dessa potência que é. Essa era a minha próxima pergunta, né? Se eles seguem. Né? Como que eles reagem com essa sua orientação? Que para a medicina tradicional, é uma orientação incomum, né? Reagem de todas as formas, né? Alguns aceitam muito bem, outros ficam com os olhos meio arregalados, falando como é que vem falar sobre isso, aquela coisa, né? Treinado na matéria ainda, mas é importante já a gente revelar, não apenas por uma condição religiosa, mas condição científica já, dizer. Se você começa uma prece antes de um trabalho, pode não ser em cirurgia, mas antes do seu trabalho do dia a dia, você já elimina muitas vezes maus pensamentos, atraindo os bons. A gente sempre se lembra, às vezes, dos obsessores, dos maus, todos nós trazemos, mas esquecemos os nossos mentores que estão do nosso lado. E uma prece é uma forma de soerguer, de deixar mais aliviado, de eliminar, talvez transformar um pouco o caminho da vida mais fácil. Temos essa grande força do nosso lado. E como médico, é função minha, médico espírita, já também conhecendo os trabalhos científicos que mostram também a função de revelar isso aos meus alunos. Muito bem, amigos. Então, estamos encerrando esse segundo bloco. Voltaremos no terceiro bloco com essa conversa agradabilíssima aqui com o Dr. Lúcio Maranhão, médico oftalmologista. E no próximo bloco nós falaremos um pouquinho sobre as curas de Jesus relatadas no Evangelho de Lucas e os planos futuros do Lúcio como escritor. Voltamos já já. No Tira Dúvidas de hoje, trazemos para você a seguinte questão: Eusi conosco para a resposta. A doutrina espírita, Eusi, acredita que as famílias são formadas antes mesmo do nascimento de seus membros na Terra. Se tudo é organizado antes, e tudo é organizado antes, por que tanta coisa dá errada nos grupos familiares? Interessante. Nós vamos ver a sabedoria de Deus. As pessoas se unem pela afinidade. As pessoas que estão em família, elas têm um motivo de estarem juntas para ressarcir débitos antigos. É uma nova oportunidade que Deus nos dá, na sua misericórdia, de estarmos novamente em contato com aquelas pessoas com as quais, na maior parte das vezes, nós falimos. Então voltamos a ter esta chance para conviver, para não errarmos mais nos mesmos erros, para termos mais assertividade, mais tolerância, mais bondade. E estas famílias são reunidas porque existe plano, projeto de crescimento, de evolução para todos. E essas famílias são organizadas de tal forma que um possa auxiliar o outro ou perdoar o outro se este outro o ofendeu. Então você diz, por que tanto problema na família? Exatamente porque é para harmonizar as diferenças. A dificuldade maior é para quem não entende isto, porque compete àquela pessoa que já tem conhecimento do fato da vida continuar, como diz André Luiz no livro E a Vida Continua, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se tornou até um filme, E a Vida Continua, mostrando essas ligações, uma verdadeira rede de contatos, de sintonia ou então de hostilidade que existe entre as pessoas, sendo que aquelas afins estão ajudando-se reciprocamente. E aquelas hostis são os grandes desafios que todos nós temos que enfrentar, porque temos que
aprender a conviver, perdoar, compreender. Aquele que já entende tem mais responsabilidade na harmonia da família. E interessante é que Emmanuel, ao se referir à família, intitula de Instituto da Família. O que significa isso? É uma sala de aula, é uma escola. Se todos nós somos irmãos em humanidade, temos o nosso Pai, que é Deus. O que o Pai quer de seus filhos? A união, a paz. Então, o Instituto da Família, a organização familiar, é a unidade didático-pedagógica que Deus usa para que os seus filhos se harmonizem em diferenças. As diferenças, você faz mestrado, doutorado, pós-doc, no entendimento, na aceitação, no acolhimento, na relação interpessoal, para que você tenha com todos o seu melhor momento de empatia, de amor, de acolhimento. Família, adote essa ideia, porque é onde todos nós nos humanizamos um pouquinho mais. E você pode enviar as suas perguntas para tiradúvidas@feego.org.br. Até a próxima semana. Queridos amigos e amigas telespectadores, no próximo Carnaval, 10 a 13 de fevereiro, estaremos em Goiânia, porque estaremos realizando o 34º Congresso Espírita de Goiás. Nessa oportunidade valiosa, estaremos estudando os 150 anos da obra básica de Allan Kardec, a Gênese. Nessa obra científica, em que o Evangelho também é desvendado, nós encontraremos as respostas básicas para uma vida feliz. E o Congresso, que desde agora se está organizando, irá trabalhar exatamente essa necessidade da transformação do indivíduo com a saúde moral e mental, a saúde física e emocional para uma sociedade realmente feliz. Pense, desde agora, inscreva-se. Já estão abertas as inscrições. Procure o site da Federação Espírita de Goiás e assegure-se do seu momento, porque de 10 a 13 de fevereiro estaremos aqui novamente repetindo esta experiência que será inolvidável. Sejam bem-vindos mais uma vez ao terceiro bloco da nossa entrevista com o médico oftalmologista Lúcio Maranhão. E nesse terceiro bloco eu gostaria de voltar a comentar com o Lúcio sobre o livro dele, né? O Evangelho de um Médico, Lucas, onde na primeira parte do livro ele descreve várias curas que Jesus realizou e que Lucas narra, né? Através das informações que ele obteve. E uma delas me chamou a atenção, que é a cura do cego de Jericó. Já que o Lúcio é oftalmologista, e chama a atenção porque o cego de Jericó, ele fala para Jesus, quando Jesus pergunta para ele, né, o que queres que eu faça? E ele diz, que eu veja, eu quero ver, né? Então, a pergunta que eu queria te fazer, Lúcio, como oftalmologista, é como deve ser o nosso olhar em direção à nossa própria cura? O que nós devemos ver para nos curarmos plenamente? Então, com relação ao cego de Jericó, essa interpretação já vem desde o início, quando começa ali, né? Que ele cego, numa estrada, ele sem a visão material, mas percebeu a passagem daquele grupo que Jesus estava junto. E já daí já é um ensinamento para todos nós. Quando eu comecei a escrever, eu falei assim, algumas perguntas nos capítulos, para mim mesmo, às vezes, para todos que podem estar passando por dificuldades no mundo tão de vazios existenciais, o que está te impedindo de ver o bem? O que está te impedindo de se juntar com Deus? Vem o filho pródigo, né? O que está te trazendo um vazio existencial? Você pega a Maria de Magdala, quando ela lava os pés de Jesus. Então, para o cego de Jericó, eu perguntei, o que te impede de ver o bem? E lá daquele princípio, quando ele estava cego, ele fechado num olhar, mas aberto em outro sentido. E nós? Às vezes uma dificuldade bate em nossas vidas, a gente acha que tudo está obliterado, não tem mais caminho, não tem mais saída para nada. Mas a gente falta ter olhos de ver para outros sentidos e perceber o Cristo passando. Se ele percebeu o Cristo no caminho,
no nosso caminho do dia a dia. Pode ser um amigo que chega, uma palavra, pode ser uma palestra ou numa igreja, um evangelho de uma leitura, um próximo. Jesus já dizia no próximo, quando fizeram bem a um, é a mim mesmo que o fazeis. Então esse primeiro ensinamento do cego de Jericó que eu fiquei para mim. Por mais dificuldade que eu tenha, eu posso abrir outros sentidos para perceber Jesus. Quando ele vem passando, segundo o ensinamento do cego de Jericó, ele diz: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele poderia muito bem falar outras frases. Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, Senhor, onde está Deus? Mas ele não usa nenhuma dessas. Não se revolta com o Pai. Parece até envolvido numa compreensão e entende que aquele que está passando é o mestre de luz. E diz: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Não foi o suficiente para parar Jesus ainda, porque nesse instante, como está no Evangelho, veio uma multidão para tentar calar. Como veio uma multidão para às vezes tentar nos calar, nos afastar do caminho junto com Ele. Se propõe a seguir o Cristo, realmente de fato, em qualquer religião que seja, dificuldades podem vir no início. Mas lembremos dele, né? Quiser seguir, tome sua cruz, não olhe para trás, siga-me. Tipo, seja firme, persevere. E esse é o princípio. Quando vem a multidão tentar calar, o que é que o cego de Jericó faz? De novo, a segunda vez que ele fala: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Nessa voz mais alta, Jesus para. Lembrei-me da mulher hemorroíça. Partiu de mim uma virtude no esforço dela, 12 anos, com a medicina na época desacreditada, como Divaldo, psicografa, né, se não me engano, Primícias do Reino, mas ele também faz o esforço. E quando Jesus para, ele vai até ele. E aí eu fiquei perguntando, porque não era para natural de ele curar. Ele curou leprosos, curou paralíticos, curou outros cegos, mas nesse ele fez essa pergunta que você me falou. Ele não foi de cara: que quereis que eu faça? Eu fiquei um tempo matutando nisso, e para mim, na minha interpretação, talvez aquele cego sem a visão material, mas poderia ter já a visão espiritual dentro. E a resposta dele foi: quero ver. Foi simples, curta, direta, sincera. Como nós devemos ser sinceros como cristãos. Não tem como servir a Deus ou a Mamon. Devemos ser de melhor forma sinceros e diretos com Cristo. Depois que ele foi sincero, cura-se. Mas eu lembrei da página do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados que têm olhos fechados. Às vezes eu mesmo, na parte do oftalmo, já vi pessoas que realmente sem visão nenhuma, mas com a visão interna muito maior do que esse aqui que está falando. Dando exemplo, tinha às vezes a doença, mas não era doente da alma. Talvez fosse esse exemplo cego de Jericó. Será que é preciso, essa pergunta que ele fez, será que é preciso abrir teus olhos materiais ou o interno já está bom? Não, Senhor, eu quero ver. Então veja, sendo sincero, nesse sentido. E o interessante também dessa passagem é isso, né? Esse abandono do homem velho, que ele larga aquela capa suja e pesada que ele estava, de mendigo, de abandonado, né? E ele faz o esforço de se levantar e ir até Jesus. Né? Então, isso fica como lição para nós também, a necessidade do esforço de ir ao encontro de Jesus, como a mulher hemorroíça que você citou, e o próprio cego. Essa busca, esse impulso, esse salto de fé em direção a Jesus é importante para a nossa cura? Sem dúvida, por um ponto, que Jesus trata a nossa alma. Essa é a maior essência. Talvez aí. Não vamos encontrar só os exemplos de cego de Jericó, a mulher hemorroíça, vamos encontrar exemplos hoje em dia, muitos, de pessoas, entendeu? Com dificuldades físicas grandes, mas a alma plena. Citei ontem na palestra aqui na FEGO sobre o Jerônimo de Mendonça, né, o gigante deitado, que não tinha visão por uma doença, paralítico embaixo, mas uma alegria grande de viver. Sem dúvida, seguir o Jesus, ele trata o corpo, sim, mas vem do reflexo do tratar a maior essência, que é a alma, realmente nossa, que falta cada um de nós. Nós temos o Evangelho do nosso lado a nos mostrar a verdade. Nós temos a doutrina a revelar a realidade do Espírito, essa anatomia fisiológica, que nós não somos só o corpo, mas nós estamos no corpo, temos um perispírito, um modelo organizador biológico e temos uma essência divina, um espírito também. Como é que está nossos olhar para essas duas outras coisas? Como é que nós estamos nos tratando, né?
Então temos isso, o Evangelho, a doutrina, e temos a medicina a nos mostrar a importância de nos tratarmos também internamente. Além da cura do cego de Jericó, no seu livro você narra outras curas que Jesus realizou, outras passagens do Evangelho de Lucas, numa leitura muito agradável, muito descontraída, muito leve, né, que nos faz refletir sobre tudo isso, internalizar tudo isso. Então, para mim, fica inevitável de fazer essa próxima pergunta para a gente encerrar nosso bate-papo, né? Há planos para um novo volume, um novo livro, também discutindo a vida de Jesus? Como é que você pensa de agora para frente na sua, vamos dizer assim, a sua carreira literária? O que a gente pode esperar de Lúcio Maranhão em termos de livro para frente? Sem dúvida nenhuma. Tem um projeto, sim, né? Eu escuto muito a intuição que vem, o que bate no coração, que foi o que aconteceu com os 2 livros. Veio a ideia, primeiro do Olhos de Ver, de pacientes, juntar com o Evangelho, e saiu. E depois veio a ideia forte, depois de 2 anos de Lucas, veio e saiu. E tem outros projetos aí, vamos ver, de repente, falar sobre a parte de transplantes, num outro plano, uma visão espírita, né? Que eu mexo muito com essa área, mas tenho uma certeza que sempre trazendo o Evangelho junto, entendeu? Seja o tema que for. Lúcio, eu agradeço demais a sua presença aqui conosco. Tenho certeza que todo mundo deve ter adorado essa conversa, deve ter gostado muito. E tenho certeza que as pessoas também se interessarão pela leitura dessa obra, que eu li também, né? Eu adquiri o meu, quero a assinatura e recomendo a todos também. Então eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao Lúcio, à equipe aqui do estúdio, da FEEGO, e estaremos aqui em breve, em outras ocasiões. Até breve. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra